Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Esse vídeo nosso de hoje, ele é o quarto vídeo dessa série de vídeos que eu comecei a fazer, mas ele é o terceiro nessa ideia de introdução aos elementos que a gente trabalha na aquarela, os materiais, e hoje eu vou falar sobre os pincéis. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes, assim, vou trabalhar com os pincéis, eu vou contar um pouco, falar um pouco sobre os materiais, eu vou mostrar eles aqui, e depois eu vou dar uma rabiscada aqui no papel com eles para vocês verem qual o efeito de que pincel, o que eles estão fazendo. Eu fiz aqui um desenhozinho, aí eu vou seguir mais ou menos essa minha listagem aqui de diferentes formatos de pincéis, estão vendo aqui? Esses são alguns exemplos, existem vários, né? Eu tô aqui só com alguns que eu tenho e os que eu uso. Bom, primeiro eu vou ensinar a ler o pincel. Como é que a gente põe na loja e quero comprar um pincel. Aí você chega na loja e fala, quero um pincel. Basicamente, quero um pincel para aquarela. Como a gente está trabalhando aqui com aquarela, vou falar só de pincéis de aquarela. Aí você quer um pincel bom para aquarela. Uma pessoa da papelaria vai te dar uma infinidade de opções. Então é bom a gente saber mais ou menos o que a gente quer e chegar lá e descobrir outros materiais. Mas pensar um pouquinho como é que eu vou pedir um pincel. Aqui, um pincel para aquarela, os mais comuns são esses aqui vou botar assim, fica mais fácil. Cerda redonda. A gente chama esse pincel aqui de cerda redonda. Ele é um pincel que carrega bastante água e dá pra ver aqui direitinho? Deixa eu apertar aqui. Bom, ele carrega bastante água. Esse aqui é o número 6. Aí se você chegar na tela lá e falar assim, na papelaria eu quero um pincel número 6. Aí vai perguntar, qual pincel? Sabe por quê? O pincel a gente lê. A cerda, que esse número é o da cerda, mas a linha dele é o outro. Tem um outro número aqui perto, ou um nome, ou um número. Normalmente vem número, que é o número de série. Então esse aqui é o pincel número 6 da 705 da Ceramic. Esse é o nome completo do pincel. Então na hora que for pedir o pincel, tem que pedir nome e sobrenome. Então, número 6, o vídeo vai ficar sempre do contrário, mas dá para entender. Número 6, 705, Ceramic. Essa é a ideia de como a gente vai pedir um pincel. A ideia do pincel, você pode também pedir, é por conta do seguinte, você vai... deixa eu ver se eu acho um outro número 6 aqui, para fazer uma equivalência bem legal. 6. Esse aqui é um outro número 6, tá vendo que tem um pouquinho de diferença? Da 20, que é outra marca, outra série, outro tipo de cerda. Então tem que pensar nessa situação. Esse aqui a cerda é um pouquinho mais comprida, esse aqui já é um pouquinho mais redonda. Vai ter esse tipo de diferença, as cerdas vão ser diferentes. Deixa eu ver se eu tenho um outro 6 aqui. Não tem. Não tenho outro número 6, mas eu tenho vários números 2. Tudo isso aqui é número 2 também, ó. 2, 2 e 2. Esse é mais gordinho, esse aqui é um pouco mais magrinho e essa aqui a cerda é mais comprida. Tá vendo? Aí que dá a diferença também. Então, não adianta chegar na papelaria, vou comprar um pincel número 2 porque eu estou precisando desse, não tenho esse número, vou comprar o número 2. Número 2 do quê? Da onde? De que numeração? De que série? Tem que lembrar disso. Bom, então pensamos aqui já entendemos como é pedir um pincel. Tem que lembrar, pincel tem nome e sobrenome. Então é a marca que vocês querem comprar, mais a numeração da cerda e o número de série, que isso vai fazer diferença. Aqui, ó, eu tenho aqui também, esse é um catálogo aqui de produtos da Ceramic. E tá vendo aqui? Isso aqui é quase são quase a mesma série, digamos assim. A numeração é a mesma linha e as séries são diferentes. Cada um tem um tipo de cerda, tá vendo? Tem uns bem fininhos, tem uns mais gordinhos, esses compridos, pincel chanfrado, pincel com umas cerdas diferentes. Pra gente aqui, da aquarela, vou jogar pertinho, tá vendo? Esses aqui são até engraçados, assim, são mais voltados pro artesanato. Pincel chanfrado, esse aqui tipo uma língua de gato, esse quadradinho.
liner, são esses pincéis fininhos. Nós vamos usar mais esses pincéis de cal, eles funcionam bem mesmo pra gente. Mas tá vendo, isso aqui tudo são pincéis diferentes. Vão ter suas numerações, mas também podem ter numerações parecidas. Então é bom entender essa situação do pincel, o nome e sobrenome. Agora vamos lá. Eu fiz até um roteiro aqui para não me perder, porque pincel tem bastante informação. Eu uso de tudo. Eu tenho até bastante pincel. Aqui, ó, mais ou menos os pincéis que eu uso. Eu não uso esse não, esse aqui é só pra mostrar. Mas os pincéis que eu uso aqui do meu trabalho são esses de cá, esses assim. Eu tenho muito pincel pequeno, eu gosto bastante de trabalhar com pincel pequeno porque eu faço muito detalhe. Isso é uma outra questão que vocês vão estar pensando. Na hora de comprar pincel, que pincel que eu compro? Vai comprar um pincel de acordo com o tamanho de trabalho que você tem. Se você faz trabalhos pequenos, vai ter mais trabalho, cerdas de pincel de cerdas menores. Se você faz trabalhos em grandes áreas, pincéis grandes. Então, áreas pequenas, pincéis pequenos. Áreas grandes, pincéis grandes. Grandes, existem muito maiores do que esse aqui. Eu tenho um grandão que eu uso bastante para molhar o papel, para fazer quando eu trabalho com a dimensão inteira da folha. Folha de aquarela tem de 70 por 50, 1 metro por 50, que são os tamanhos que eu uso. Então, olha só, eu até uso um desses aqui. Esse aqui é um pelo natural de coelho. Aqui, ó. É um pincel grandão, ele retém muita água e eu consigo pintar bem aquela área, trabalhar bastante com bastante água. E depois vou fazendo detalhe com esses outros pincéis. Então vamos lá. Tipos de pincel de cerda que a gente vai começar a comentar agora. Eu tenho pincéis de cerda natural e pincéis de cerda sintética. Normalmente a gente pensa assim, pincel de cerda sintética, ele é um pincel mais barato, é voltado para o estudante, e o pincel de cerda natural, que é um pouco mais caro, é voltado para o profissional. Como se tivesse uma questão dessa. Ou como se o profissional sempre pudesse comprar o melhor pincel do mundo. Mas a ideia é justamente de você ter diferentes tipos. Eu gosto de usar os dois, porque eu acho que eu tenho vantagens no pincel de cerda natural e desvantagens dependendo da minha área de trabalho. A mesma coisa com o pincel de cerda sintética. Às vezes eu preciso dele, às vezes não. Então, quais são as diferenças básicas? Os pincéis de cerda natural carregam mais água, porque eles são feitos de cabelo ou pelo natural. Então, pelo de animal é igual ao cabelo da gente. Ele recebe mais água, retém mais água ali naquela área. Então, você vai menos vezes no seu godê buscar essa tinta. E ele vai preencher também aquela área de uma maneira um pouco mais uniforme. O pincel de cerda sintética, ele já retém um pouquinho menos. Você vai ter que ir mais vezes lá na sua tinta e buscar ela ali para botar talvez mais vezes do que estivesse trabalhando com pincel de cerda natural. Mas não quer dizer que ele seja ruim ou então que ele não faça o mesmo serviço. Você tem que conhecer o seu material. Outra coisa é a rigidez. Por mais que você tenha um bom pincel de cerda sintética, ela é ligeiramente um pouco mais rígida do que um pincel de cerda natural. E também depende da cerda que você está trabalhando. Nós aqui no Brasil, a gente vai acabar chamando todas as cerdas naturais de Marta. Um ou outro pincel vai vir com o nome de Kolinsky, que também é uma cerda natural. Isso depende do animal que veio. Normalmente é do esquilo ou da Marta mesmo, que é tipo uma raposinha. Esses animais que têm um pelo um pouco mais suave e que tosa, né, para poder fazer o pincel. Enfim, eu não conheço muito a fabricação dos pincéis de cerda natural, não pesquiso muito sobre o assunto, mas eu sei que tem épocas do ano que se tosa para ter uma melhor pelagem e usa mais o rabo, porque é mais macio de cada bichinho, mas eu acredito que não seja uma coisa que vá machucar o bicho, enfim. Eu não conheço muito como eu faço. Eu tenho até bastante pincel de cerda sintética, eu uso bastante deles. Mas também gosto dos pincéis de cerda natural. Trabalho com eles por conta disso. Carrega mais água, às vezes uma área mais macia, eu preciso dessa maciez para fazer um efeito ou outro.
então eu tenho e uso sim. Mas também não tem mas olha, também não tem problema nenhum você só usar os pincéis de cerda sintética, que tem uns que são bem macios também. Pincéis enormes, só sintético. Não tenho como comprar um pincel de cerda natural, porque eles são uma fortuna. Então, assim, eu tenho alguns, muito pouquinho, assim, dos pincéis de cerda natural, os menores, porque esse menos cerda ele é mais baratinho. E os grandões meus são todos assim, mais de cerda sintética mesmo. Então, a primeira diferença entre eles é essa, assim, a quantidade de água que eles vão reter e a maciez dessa cerda sobre o seu papel, sobre a sua área de trabalho. Cabe cada um escolher aquilo que mais lhe interessa, aquilo que é mais viável, o que mais gosta. Então, o pincel é muito particular. Você vai usar vai experimentar e depois você vai ver se ficou bom, se não gostou, troca de pincel, usa outro e assim por diante, até você achar um grupo de pincéis que te favoreça. Mas uma coisa é certa, todas as nossas cerdas são macias, mesmo sendo essas sintéticas, elas têm que ser macias. É um macio, mas não molenga, não, tem que ser um pouquinho mais rígido para a gente trabalhar. E fazer a pontinha, essa pontinha aqui, ó, é super importante. Então a gente vai molhar na água e ela vai continuar fazendo a pontinha. E você vai trabalhando bastante com essa ponta. Tá vendo esses pincéis amarelos baratos aqui, com essas cerdas duras? Não servem pra gente. Isso aqui são para as outras técnicas de pintura, mas nós da aquarela não usamos isso aqui com muita facilidade. Só para fazer um efeito ou outro, mas não é o comum pra gente usar. A gente usa mesmo pincéis de cerda natural. Mentira. Natural é ótimo. Se todo mundo conseguisse e se fosse bom, a gente usava sempre. A gente usa essas cerdas macias mesmo. Deixa eu ver aqui. O cabo que eu escrevi. A gente vai achar pincéis de cabo longo e pincéis de cabo curto. Aí você fala, puxa, e agora? O que eu compro? Cabos curtos são para áreas pequenas. Cabos longos é um extensor do seu braço. Então, se for fazer um trabalho gestual, usem cabos longos, porque a gente consegue pintar melhor, fazer esse movimento mais interessante. Alcança áreas muito longas do seu trabalho. Áreas maiores, né? Você vai ter aqui um extensor mais interessante de trabalho. E os cabos curtos vão acabar diminuindo sua área de alcance. Então, ele é melhor quando você tem uma área menor, né? Que você vai encostar aqui na pontinha e já vai trabalhar ele. Então, aqui, o pincel redondo que a gente comentou, a gente usa bastante essas cerdas redondas. Essas cerdas podem ser mais gordinhas, mais fininhas, magrinhas, mais compridas. E os pincéis também que a gente tem são esses de cá, os pincéis chatos, tá vendo? Essa cerda mais quadradinha, ela vai deixar aí um efeito pra gente, às vezes marcado demais no papel. Então, nem sempre todo mundo gosta de usar ou então sabe usar. Os pincéis chatos, eles vão deixar esse desenho. Eu vou fazer aqui pra vocês daqui a pouco os desenhos dos pincéis. Então, essa marca dele vai estar ali. Agora, o pincel redondo, ele tem uma forma um pouco mais orgânica. Você consegue fazer outros movimentos sem ele ficar marcado. Então, o que mais a gente usa são esses de cá mesmo. Os pincéis orientais, para quem tem dúvida. Eu tenho alguns aqui. Esses pincéis orientais, eles têm um modo particular de trabalhar. Então, na hora de pesquisar e talvez for começar a trabalhar com pincel oriental, vale a pena pesquisar uma ajuda, porque eles carregam muito mais água do que os pincéis comuns que a gente acha na papelaria, que vai comprar em qualquer lugar, assim, voltados para aquarela. Eles têm uma maneira própria de trabalhar. Eu não conheço muito dos pincéis, só de ver vídeos no YouTube ou então algum livro ou outro que eu tenho aqui que ensina. Mas o interessante é que eles estão assim meio que programados para o tipo de pintura oriental. Então você pode modelar o pincel, amassar ele, criar movimentos específicos para eles darem formas específicas de trabalho. Vale a pena experimentar, mas esse é um que eu acho que vale a pena também
conhecer um pouco mais do resto do material ou tipo de trabalho, sumiê e outras técnicas de aquarelas, técnicas aquosas, digamos assim, de pinturas orientais, vale a pena para você entender como essa ferramenta funciona. A nossa ferramenta aqui, nossos pincéis comuns, esses pincéis que a gente usa de uma maneira genérica. Os pincéis orientais têm um movimento diferente para você trabalhar, para você criar efeitos para sua aquarela. Então, deixa eu ver aqui. O que a gente trabalha bastante com pincel, eu gosto muito aqui no ateliê, o que eu indico para o pessoal comprar, já misturei tudo, ó. Deixa eu ver aqui. Eu tenho indicado bastante esses pincéis da Keramic, gosto deles. Eles são macios, tem umas pontas boas, mas a numeração dessa série acaba aqui. Essa série aqui é a 313, tem a 0, tem a 2 e a 4. Essa é a série toda. Ela não tem 6, nem 8, nem 10, ela acaba por aqui mesmo. É só essa série de cá. A Keramic que eu peço o pessoal comprar aqui de início é bem essa de cá, ó. Essa aqui. Ela é muito boazinha, dá pra gente fazer bons efeitos com ela. É um pincel macio, mais baratinho pra iniciar. Eu indico esse aqui, acho que vale super a pena. Tem um outro pincel que o pessoal gosta muito de usar aqui também, que é o da Keramic, esse que eu comecei a falar primeiro, que é o número 6, a série é 705. Então ele aqui tem essa serdinha é boa, ele carrega bastante água, ele é um pouco maior, tá vendo aqui, ó? Ele é um pouco maior do que esse outro aqui, a cerda. Deixa eu botar um junto do outro que fica mais fácil de ver. Esses aqui, olha só como eles se parecem. Um é 4 e o outro é 6. Mas é o formato da cerda que é um pouquinho diferente. Então esse aqui tem mais pelo, ele vai carregar um pouco mais de água. Esse aqui já tem menos. Menos pelo, vai carregar um pouquinho menos de água. Essa é uma questão que é só experimentando mesmo para saber o que você vai gostar, o que você quer botar no seu papel, qual que vai funcionar melhor para o seu trabalho. Esses pincéis da Keramic aqui são acessíveis pra gente, tem bons preços e é um bom pincel, acho que vale super a pena comprar. Onde mais aqui? Eu também uso esses da Cotman, eu gosto deles, mas eu tenho menos, mas eu gosto também bastante das cerdas. Eu uso os mais fininhos desses aqui. Os pincéis também podem vir com as tintas. Você pode comprar os estojinhos, na verdade aqueles estojinhos de pastilha, sempre vem um pincelzinho ou outro, são bons também, dá pra usar bastante. É aquilo que eu falei, cada um vai ser mais adaptado a um tipo de trabalho, mas a gente tem que experimentar eles pra saber se o tipo vale a pena, se é isso que eu tô precisando ou não. Deixa eu ver aqui outro para mostrar. Eu tenho gostado bastante desse daqui, ó. Ele é um pincel chanfradinho, ele tem feito efeitos muito bons nas minhas pinturas, eu tenho gostado de usar. Não é muito comum a gente ver um pincel chanfrado assim, mas esse aqui ele tem a ponta bem fininha, eu gosto dele por causa da ponta, ó. Aí essa ponta me permite fazer umas linhas muito fininhas. E como ele tem bastante cerda, a linha não se acaba tão rápido. Quando você tem um pincel muito fino para trabalhar fazendo linha, tipo esse aqui, ó. Esse é muito pequenininho. Esse é um Winsor & Newton série 7 miniatura. Então esse aqui, muito fininho, ele acaba tinta rápido. Eu tenho que ir e voltar muitas vezes na minha tinta para eu poder pegar ela de volta. Então, interessante é você ter um pincel que tenha uma carga, tipo esse aqui, ó. Esse aqui também é um liner, é um da Vinci, a série dele é 5519. Ele tem uma ponta super fina e essa ponta vai te permitir fazer a linha, enquanto esse pedaço aqui, ó, vai ficar cheio de tinta. Então, você consegue ali trabalhar bem com essa quantidade de tinta que fica e vai entrando aqui na pontinha, ó. Tem diversos tipos de liners. Esse aqui é o que eu achei mais interessante. Eu não uso muito, mas eu acabo fazendo com aquele fininho lá, que eu já me acostumei com ele. Mas eu achei esse de todos que é mais interessante, porque ele tem uma reserva de tinta. De tinta você vai ter aqui. Vai funcionar bem. Outra coisa, pincel. Como é que a gente guarda o pincel? Eu gosto em casa
eu guardo meus pincéis assim, ó, abertos mesmo, mas todos pra cima, mas eu não carrego eles assim. Se eu tiver que botar eles dentro da minha bolsa, eu vou usar um porta-pincel. A gente usa assim, os de tecido. Eu gosto desses de tecido porque respira melhor. Os de plástico eu acho que vai ficar sempre úmido ali, pode dar uma mofadinha. E essas belezas aqui, quem faz pra gente é a Laura, que é a aluna da gente, que ela tem ela costura e faz os nossos porta-pincéis. Então você bota o seu pincel aqui e vai guardar ele, né? Aí você guarda ele assim. O que acontece é que quando você fecha, o tecido vai começar a mexer na cerda. Então você vai tirar, ele vai estar todo descabelado. O ideal é, mesmo guardando num porta-pincel, é colocar um canudinho para você não perder a cerda. Você cuidando bem do seu pincel, ele vai durar muito. Sintético ou não, vai durar uma maravilha. Porque pincel de aquarela, o que acontece? Você não precisa ficar trocando todo ano de pincel, ele não gasta tanto assim. A nossa tinta é solúvel na água, então vai botar na água, você vai lavar, sujou de tinta, lava bem, ó, não bate, não esfrega o pincel lá embaixo assim não. É aqui, ó. Só mexer ele aqui, vai mexendo, a tinta já vai saindo. Então você vai limpar o seu pincel, tira o excesso de água num papel toalha ou num paninho e guarda ele na casinha, ó. Os pincéis vêm com esses canudinhos para tampar a cerda. Só que a gente perde. Eu perco muito, porque eles são transparentes. São tipo, todo dia no ateliê, quando eu varro aqui depois, sempre tem. São transparentes assim. Para isso cair no chão e a gente não enxergar, não custa. Então, é legal ter uns coloridos. Aí, quando esses meus pincéis somem, essas casinhas dos pincéis somem, eu ponho o canudo. Canudo colorido, gosto de usar verde, tem uma reserva aqui, rosa, amarelo, violeta. Para pincéis grandes, vai falar assim, puxa, e esse aqui canudo de refrigerante comum, e os pincéis grandes, onde é que eu acho? Nos milkshakes. Aí você tem, ó, esses maiores aqui. Esse aqui, é ótimo, dá pra botar uns pincéis grandes. E aí ele casa bem aqui, ó. Pronto, não tem desculpa. Perdeu a casinha, coloca no canudo que você guarda e vai manter a sua cerda ali por muito mais tempo. Prepara ela na hora de enfiar. Não enfia de qualquer jeito não, que isso também estraga. Dá uma penteada nela aqui e fecha ela aqui, ó, bem bonitinho, para não perder. Então guarda o seu pincel, mantenha ele assim. Se você carrega muito para lá e para cá, mantenha ele assim. Bota no seu case aqui, no porta-pincel e guarda. Então assim tá ótimo. Você não vai perder na dica de nada. Vai manter o seu pincel ali. Uma curiosidade. Quero mostrar um negócio para vocês. Esses pincéis todos que a gente viu aqui, todos foram comprados, mas eu tenho um que eu fiz na faculdade. Esse pincel aqui tá horrível, mas é um pincel que eu fiz, é super fácil de fazer. Se vocês quiserem fazer, é mole, ó. E tá ruim porque eu não botei a quantidade de cabelo que deveria, mas é assim. Vou ensinar para vocês a fazerem um pincel. Ó, esse aqui é coisa de bambu, é um nó, é um entre-meio de um nó de bambu. Então tem que cortar depois do nó, corta e corta aqui pra gente ficar bem com um buraquinho. Vai pegar um chumaço de cabelo. Esse cabelo aqui eu não cortei o meu, cortei o cabelo do meu pai. Aí eu fiz com o cabelo dele. Vai pegar um chumacinho de cabelo, vai dobrar, vai fazer um nó aqui no meio com um nylon. Tá vendo aqui o chumacinho de cabelo era desse tamanho. Aqui, dá o nó no meio. Vai fazer ele em dois pedaços para você prender o chumacinho. Vai pegar aqui o fio de nylon, vai botar pra dentro do bambu. Aqui, ó. Botei, enfiei aqui, vai empurrando. O nylon tem que aparecer lá no final, para você acertar. Aqui. Tá vendo aqui, ó? O nylon apareceu aqui. Eu vou puxar e vou acertar minha cerda. Aqui,
puxa bem, ela vai prender. Eu passei uma colinha quente aqui porque o meu tava soltando. Mas o ideal mesmo é botar mais cabelo, porque eu tinha pouco cabelo. Então é bom botar mais cabelo para você depois cortar direitinho. Como eu fiz com pouco cabelo, eu não quis cortar porque ele ia passar por aqui por dentro. Eu fiquei mais com o modelo. Super fácil de fazer. Então quem quiser aí fazer o seu próprio pincel básico. Esse vai lembrar um pouco esses pincéis orientais aqui, o modo de trabalho desses, mas não quer dizer que os nossos pincéis não sejam feitos assim. Os pincéis com esse metalzinho, a cerda é encaixada aqui, mas ele também encaixa aqui dentro. Quem mostra muito quem faz os pincéis é uma marca chamada Skoda. Dá pra até ver bastante na internet, assim, às vezes tem foto, eles mostram como é o processo de fabricação. Eu tenho umas revistas de aquarela aqui que mostra a fábrica, mostra o jeito de acertar as cerdas, como é que faz o corte depois. É tudo manual, a maioria do processo. Então, pouco se passa por uma máquina. Então, é penteado direitinho, tudo manual, quase. Deixa eu ver aqui. Então, agora, no meu roteiro que eu botei aqui, porque o pincel é muita informação. Tem alguma dúvida sobre o pincel? Eu coloquei aqui pincéis de cerda sintética e pincéis de cerdas naturais, as diferenças que eles têm, um carrega mais água, o outro um pouquinho menos. Um é um pouco mais rígido a cerda e os de cerda natural são um pouquinho mais mole, sim. Vai caber cada um escolher aquilo que gosta mais de trabalhar e entender o seu material. Cabos longos e cabos curtos vão depender do tamanho do seu papel, porque isso é um gesto que você vai trabalhar. Também o tamanho da cerda, quanto mais cerda tiver, mais água vai carregar. Então é bom para grandes espaços. Ai, gente, desculpa. E também você vai trabalhar com cerdas pequenas, como essas aqui, para áreas pequenas, porque são de detalhe, áreas de detalhe que a gente vai fazer. Eu vou trocar aqui um pouco já a nossa câmera, porque eu vou mostrar aqui os efeitos que os pincéis dão. Então eu vou só me arrumar aqui um instantinho para mostrar todos os tipos de pincel. Então a gente vai trabalhar com pincel de leque, a gente vai trabalhar com pincel chato, com esse grandão, com um pincel bem fininho e vou falando as séries que eles têm. Esse aqui, ó, esse aqui bem fininho. Vou usar o chanfradinho. Alguns que eu acho curiosos aqui, o liner, vou experimentar. E um pincel chinesão. Aqui, vou usar esse aqui bem grandão. Eu vou botar ele aqui, eu vou fazer duas fases aqui de produção. Só um instantinho. Vou mexer aqui. Pronto, troquei. E vamos lá. Então aqui, ó, os pincéis são esses de cá. Assim vai ficar melhor pra gente ver. Eu vou ficar em pé e vou fazer aqui nas cores. Então, olha só, um pincel fininho, que é esse aqui, o pincel da Winsor & Newton, esse aqui nem mais numeração tem, gente, porque ele é muito, muito antigo. Eu gastei a cerda e ela ficou assim. Então, um pincel fininho não tem muito segredo. Ele vai ficar com a linha muito fininha. Se eu deitar, ela vai ficar mais grossa. Se eu fizer bem em pé, ela alcança, assim, os detalhes bem pequenininhos. Tá tremido porque eu tô segurando aqui com a cerda. Não tem uma com a mão, que não tem muito jeito. Vai tremer. Deixa eu pegar aqui os outros. Esse e esse aqui. Vou fazer aqui um número. Esse agora. Eu vou fazer com um pincel aqui mais de cerda sintética aqui, pra gente trabalhar. Com esse da Cotman. O que acontece da cerda sintética é que ela pode depositar tudinho aqui de uma vez só e ele vai gastando rápido. Como aqui é um pincel pequeno e a área também é curta, não, a gente não vai ver tanto isso. Mas se eu fizer de uma vez só, ele vai aparecer. Enquanto os pincéis de cerda natural, eles vão segurar um pouco mais de água. Então, eu vou fazer agora com o pincel de cerda natural, também ele é maior. Vou usar esse aqui.
6 da Da Vinci. Esse Kolinsky aqui, Hot Mother. E vou botar aqui, ó. Então, ele distribui aqui pra mim de uma outra maneira. E ele é muito mais molinho na hora de trabalhar. Ó, vou usar aqui um super pincel agora. Esse mega grande. Esse é o número 24 da Ceramic 225. Olha o tamanho dele. Vou até fazer de longe aqui. E ele vai deixar a tinta aqui pra mim. Vou usar o liner agora. Esse é o liner da Vinci, da série 5519. Ele é o número 5. Então, olha só, deixa eu focar aqui, ver se ele pega melhor. Olha só como ele é. Ele tem 2 tipos de cerda, sintética e uma mista de pelo natural. Vou trocar aqui só para não ficar tão torto. A autonomia dele é melhor do que aquele fininho que eu mostrei lá em cima. O fininho eu tive que andar mais vezes. Esse aqui ele vai de uma maneira melhor. Vou usar agora aqui um pincel chato. Essa série não existe mais. Ela é da Tigre, Pinktory Tigre 143 de Marta Tropical. É muito boa, mas se você achar assim, vai ser difícil, porque ela foi substituída por uma outra série que não é tão boa assim. Os pincéis da Tigre estão deixando um pouco a desejar. Eles eram muito bons e agora não tá muito tão legal assim não. Ó, tá vendo que o pincel chato, ele deixa marcado nos pontos assim? Ele faz uma marcação um pouco mais dura nessas partes de cá. O pincel redondo fica um pouquinho mais orgânico. Aqui tá tudo marcado porque eu tô fazendo linha. Mas se eu estivesse trabalhando com mancha, ele ia marcar menos. Esse aqui. Ah, não, perdão. Esse aqui primeiro. Esse aqui é um chanfradinho da Ceramic. Ó, a série dele é 343 Ceramic 1/8, porque ele aqui é medido nas polegadas, então é só, ele é quase um pincel chato, só que ele é meio, mais ou menos. Ele tem esse desenho de cá. Ele, se eu fizer bem em pé, ele vai fazer pra mim bem fininho. Se eu deito ele, ele já fica mais largo, ó. O pincel fino, difícil acontecer isso. Eu vou deitar, ele não vai ficar tão largo assim. Aqui eu posso voltar e trabalhar ele com a pontinha bem fininho. Se eu quiser deitar de novo, ele vai ficar bem larguinho. Então, ele vai fazer para mim movimento. Eu posso ir girando ele dentro do meu trabalho, que ele vai criar uma área interessante ali para mim. O pincel de leque. Esse é um pincel de leque da Condor. Vai achar isso aqui mais para a área de artesanato. Para aquarela, tem alguns autores que usam e tal, mas eu nem gosto muito, não. Eu acho que o efeito dele não é bacana. É um efeito esquisito. Agora, para você aquarelar, mas se quiser provocar alguma coisa, ele vai dar um desgaste assim na pintura, que dependendo do que você quer fazer, fica bacana. O que acontece? Quando a gente tem um pincel que a área de contato dele no papel é grande, ele vai deixar mais tinta e ele vai acabar rápido. O pincel de cerda redonda, né, o pincel redondo, ele mantém mais água por mais tempo, porque a área de contato dele é menor com o papel. Enquanto esses aqui, chatos, a área de contato é maior. Então, ele vai despejar a tinta quase que todo de uma vez. E depois ele vai acabar, que é o que acontece com isso aqui, ó. Ainda sobra um pouquinho de tinta aqui. Os redondos já distribuem um pouco melhor. Isso também acontece muito com pincel sintético, de deixar sobrar ali uma boa quantidade. E agora aqui, ó. Vamos usar o pincel chinês. Esse aqui.
ele carrega muita, muita, muita água. Ele ainda vai sobrar bastante. Eu poderia fazer bastante área de trabalho com ele. Outra coisa que a gente trabalha bem, olha só, depois eu posto esse aqui só para vocês verem como é que ficou as diferenças entre os pincéis, as linhas que eles fazem, o que eles provocam e os efeitos que a gente pode alcançar. Aqui, ó, eu vou só dar pra gente uma ideia aqui. Quando você tem um pincel, ele não precisa necessariamente ser muito fino para você fazer uma área fina. Só você levantar ele. Se você levantar bastante o pincel, ele faz uma linha fina. Se eu começar a deitar o pincel, ele começa a usar mais área de contato com o papel. Se eu deitar todo, ele vai ficar mais longo. Então, quanto mais eu movimentar o meu pincel, mais interessante eu vou ter o meu trabalho. Esse que é chanfradinho, ó, ele tá bem para isso. Os efeitos que ele produz são bem interessantes. Né? Eu posso brincar à vontade com essa minha situação aqui dos pincéis e querer trabalhar tirando o melhor proveito. Quando eu faço uma mancha com pincel chato, ele marca um pouco mais. Se é isso que eu estou buscando, ok, vou lá e vou experimentar o que melhor funciona para mim. Agora, se eu não quiser isso, o interessante é usar um pincel que melhor traga os efeitos. Esse pincel aqui de cerda natural, esse é um cerda natural bem molinha, desses orientais que vão carregar bastante tinta, ó. E eu posso trabalhar com bastante água. Então, a marca que ele faz é muito mais suave do que essa aqui, ó. Essa aqui é mais rígida. E vai muito de acordo com o meu trabalho. É o que eu devo escolher aqui que vai funcionar para mim. E não exatamente, vou mostrar, o que eu mais uso para vocês é esse aqui, ó, por incrível que pareça. Eu adoro esse pincel. Eu uso muito, para tudo, para fazer todos os contornos, linhas, detalhes, até para pintar uma área pequena, mas que tenha uma certa quantidade de, uma grossura, tipo um miolinho de flor, eu uso esse aqui. Mas ele aqui, ó, já gastou. Eu comprei um dele parecido, mas não foi igual. Então eu ainda uso ele aqui, que é o meu xodó. Os outros pincéis que eu gosto muito são esses de cá, da Da Vinci, essa linha aqui da Kolinsky. A numeração dele tá aqui embaixo. Ó, agora pegou. Kolinsky Hot Mother, número 4, Da Vinci. Uso bem. Esse aqui sofreu um acidente, eu sem querer cortei a cerda dele. Mas ele não era assim, não. Ele funciona bem também, mesmo cortado. E uso muito essa série da Ceramic aqui, 313, que é a que eu mais gosto deles. Os pincéis da Ceramic acha fácil lá na papelaria Botafogo e tem bons preços. Bom, gente, eu acho que passei as informações dos pincéis, aquilo que eu queria falar com vocês. Mostrei um pouquinho como usar. Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, depois é só falar comigo, assim, manda um direct. Eu peço desculpa que na última semana eu não consegui fazer o vídeo. Esse vídeo já era para ter feito na semana passada. Mas eu tava num trabalho grande e não consegui cumprir minha ideia de 15 em 15 dias estar aqui com o vídeo. Então eu fiz esse aqui e vou já acertar o da próxima semana pra gente sempre ficar de 15 em 15 dias com uma novidade. Nos próximos eu vou tentar fazer mais pinturas juntos, a gente pode até... marca sempre esse horário de quinta-feira por volta do meio-dia, entre meio-dia e 1h, são os horários que eu consigo estar aqui para fazer isso com mais facilidade. E a gente vai inventando aí coisas para trabalhar. Eu vou mostrar outros materiais, pincéis, lista de material, o que eu peço aqui, o que vocês podem ir comprando. E quando surgir alguma dúvida, me manda no direct, que eu vou fazendo vídeo também. Tá certo? Obrigada, até mais. Tchau, tchau!